Muito bem, Padre Diego. Eu ia pedir para você sentar-se na outra cadeira, mas pode rezar nas minhas costas. Estou precisando muito. Enquanto eu faço a homilia, vocês rezem nas minhas costas. Queridos irmãos e irmãs, nós nos reunimos hoje aqui, todos vieram pelo motivo desta nossa união com o Padre Marcelino, nossa união de amizade, de gratidão. Nós nos unimos a ele e aos seus colegas de ordenação, amigos do tempo do seminário e de missão, de caminhada, Padre Wellison, Padre Ricardo Fernandes e com ele aqui o Padre Daniel. Eles celebraram juntos pela manhã e os outros dois certamente celebram com suas comunidades ou já celebraram. Igual saudação aos demais sacerdotes aqui. Esse evangelho de hoje ele é perfeito, mas é um pouco desconcertante. Vejam bem, quando tu deres um almoço ou um jantar, vai ter janta, vai ter festa. E depois tem um problema aqui, não convides teus amigos, nem teus irmãos. Então, muito obrigado pela exceção que você está fazendo hoje. Depois tem outras coisas aqui, é para convidar, aliás, nem teus parentes, uma exceção também. E nem teus vizinhos ricos, bom, não somos teus vizinhos nem ricos, né? Então, muito obrigado aí pela consideração. Diz para convidar aqui os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Temos uma parte em tudo isso. De vez em quando, ao longo da nossa caminhada, nós nos vemos claudicando, né? Mancando pelo caminho e precisamos de um ombro, de um amigo para nos ajudar a caminhar. Nós somos muito carentes da luz de Deus, como aquele cego de Jericó, né? Domine ut videm. É uma jaculatória muito especial, pedir constantemente que o Senhor nos conceda a sua luz, para enxergarmos o nosso caminho nos momentos de provação, nos momentos mais difíceis, ou como São John Henry Newman, guia-me, doce luz. Eu não quero ver o horizonte distante, estou longe de casa, está escuro, mas guia-me, doce luz. Um passo de cada vez me é suficiente. É uma súplica humilde, um passo de cada vez. Se nós olharmos o horizonte, talvez ficamos um tanto desanimados, vem o medo, vem a insegurança. Querido Padre Marcelino, Padre Daniel, irmãos todos, hoje podemos fazer uma rápida referência a 3 santos de nome João, sacerdotes, que nos ajudam. São João Evangelista, o discípulo amado. Ele nos aponta o caminho do amor. Deus é amor. Se Deus é maior do que o nosso coração, e Ele nos sugere também fazer esta experiência. Quem somos nós? Nós somos discípulos amados do Senhor. Hoje no nosso grupo dos padres, vocês todos estão sempre antenados, né, hiperconectados. O Padre Sávio partilhou conosco que hoje tem uma memória muito bela. 1º de novembro, há 75 anos atrás, Karol Wojtyła foi ordenado sacerdote, sozinho, na capela particular do bispo cardeal da Polônia, Adam Stefan Sapieha. Era somente ele lá naquela capela, há 75 anos atrás. Então pedimos a intercessão de São João Paulo II. Vocês foram ordenados mesmo, foi na festa de Todos os Santos? Não foi no dia de finados? Nós estamos na véspera de finados, né? Também já é importante. Mas antes de colher aqui umas luzes, né, do Evangelho, aliás, tem tudo a ver
os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O dom da vocação é irrevogável. Nós sabemos que mesmo quando um irmão nosso deixa o ministério, mesmo que quando a igreja se pronuncia dispensando das obrigações sacerdotais, é padre para sempre. Não tem jeito de raspar o caráter, mesmo se ele quisesse. Tanto é que, num momento extremo, num perigo de morte, ele absolve validamente, é padre para sempre. Os dons de Deus são irrevogáveis. A vocação de Deus é irrevogável. Então, primeira coisa é a consideração dessa dom, dessa escolha de Deus. E a segunda leitura, aliás, ainda da primeira leitura, já nos dá uma indicação de qual é a missão do Padre. Numa palavra, em consequência da misericórdia usada convosco, eles, todos os homens, e no nosso tempo mais do que nunca, ainda há pouco um sacerdote, um cardeal falava, quanto mais parece que o homem se emancipa, mais se vê a necessidade do padre hoje. Esse nosso mundo está gritando pelo nosso ministério de muitas maneiras. As ciências progridem no conhecimento das problemáticas que afligem os homens, seus corações, mas quem é que de verdade pode trabalhar para suscitar no coração dos homens, no nosso coração, a contrição? Só o sacerdote. Isso ninguém consegue. A contrição que muda a vida. Portanto, em consequência da misericórdia usada convosco, eles alcançam finalmente misericórdia. Todos são necessitados da misericórdia. Daí a importância do sacerdócio. Um dom, uma vocação irrevogável que tem uma missão: ser ministro da misericórdia de Deus. Sempre. E aqui o apóstolo quase que entra num êxtase diante desse mistério, quando ele fala assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus. O dom do sacerdócio é algo inesgotável. Quem poderia imaginar que Deus encontraria essa solução para responder a esse anseio mais profundo do coração humano? Quando nós gritamos desesperado por um auxílio de Deus, e todos gritam num dado momento da vida, qual é a resposta que ele dá? Aquela que São João Maria Vianney formulou dizendo: o sacerdote é o amor do coração de Jesus. Nós gritamos por Deus e a resposta vem desta maneira. Ele responde dando aos homens, à humanidade, a nós nesse tempo, sacerdotes. O sacerdote é mesmo o amor do coração de Jesus. Por isso o apóstolo tem razão em entrar neste êxtase e dizer: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus, como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. E depois, queridos irmãos, diz assim para nós, esse dom, tudo é dele. Tudo é por Ele e para Ele. É dele, por Ele e para Ele. A Ele a glória para sempre. Essa é a nossa ação de graças. Estamos aqui juntos para dizer neste altar hoje, após 7 anos de missão, de tantos envios, de tantas idas e vindas, de tanta estrada percorrida, não é, Padre Eduardo? Quanta estrada de chão já percorreu, quantas comunidades, por vocês já passaram. O Padre Daniel, mesmo novo, já foi enviado para longe, já voltou, está atuando. Padres novos recebendo grandes missões na igreja, comunidades, responsabilidades, cooperando com o bispo, cooperando com a igreja. Tudo é dele, por Ele e para Ele. A Ele a glória para sempre. E nós, diante desse dom e dessa vocação tão exigente, a nossa vida é muito cobrada.
Nós estamos debaixo de uma tensão muito grande, a igreja exige muito de nós, a nossa vida é monitorada o tempo todo. E nós não somos super-heróis, não somos super-homens. Somos tirados do meio dos homens para oferecer dons e sacrifícios a Deus pelos pecadores. Também por nós, porque estamos cercados de enfermidades. E o Salmo, irmãos, coloca em nossa boca aquilo que nós somos. Pobre de mim, sou infeliz e sofredor, pobre de mim, diante de vocação tão exigente. Depois, coloca ainda na nossa boca, nos convida à humildade. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente. O versículo 31 é a razão de nós estarmos aqui hoje. Cantando eu louvarei o vosso nome, e agradecido exultarei de alegria. Esta é a razão de estarmos aqui. E como eu citei 3 santos, 4, de nome João, o Papa João Paulo II, ele, com as suas palavras que quero ler aqui agora, ele voltou ao dia da ordenação para escrever isto para nós. E vocês também voltam ao primeiro dia de novembro de 7 anos atrás. Ele dizia assim: a minha ordenação teve lugar num dia insólito. Para semelhantes celebrações foi o dia 1º de novembro, solenidade de todos os santos, quando a liturgia da igreja está toda voltada para o mistério da comunhão dos santos e se prepara para recordar os fiéis falecidos. Amanhã. O arcebispo escolheu esta data porque eu devia ir a Roma para estudar. Só eu fui ordenado na capela privada dos arcebispos de Cracóvia. Os meus colegas seriam ordenados no ano seguinte, no domingo de Ramos. Tinha sido ordenado subdiácono e diácono em outubro. Veja como ele se preparou para a ordenação. Foi um mês de intensa oração, marcado pelos exercícios espirituais, com os quais me preparei para receber as ordens sagradas, 6 dias de exercícios antes do subdiaconato, seguidos por mais 2 exercícios de 3 e 6 dias, respectivamente, antes da ordenação do presbiterato. Fiz estes últimos exercícios sozinho na capela do seminário. No dia de Todos os Santos, de manhã, apresentei-me na residência do arcebispo para receber a ordenação sacerdotal. Da cerimônia participava um pequeno grupo de parentes e amigos. Vocês estavam cercados de uma multidão, né? A catedral estava cheia, viram? E ele reunia alguns amigos. O lugar de minha ordenação, como disse, foi a capela. Lembro-me que durante a ordenação, muitas vezes ia lá de manhã para ajudar ao príncipe metropolita durante a Santa Missa. E aqui ele lembra de um amigo de seminário. Quando a gente celebra, a gente traz toda uma história da família, do apoio dos pais, como o Padre Marcelino recordou com gratidão, dos amigos que a providência vai ofertando ao longo do caminho, dos amigos que ficam, dos amigos que vão, também dos colegas de seminário, dos que não chegaram à ordenação por tantos motivos. Aqui ele diz o seguinte: lembro também que durante um certo tempo, esse amigo vinha comigo para a capela. Um dia, porém, ele não se apresentou. Quando depois da missa passei por sua casa, soube que durante a noite tinha sido levado pela Gestapo. Pouco depois, o seu sobrenome apareceu na lista dos poloneses condenados ao fuzilamento. Quando fui ordenado naquela mesma capela que nos tinha visto juntos tantas vezes, não podia deixar de lembrar este irmão na vocação sacerdotal que Cristo tinha, de outro modo, unido
ao mistério de sua morte e ressurreição. Trazemos todos aqueles que nos ajudaram a chegar ao sacerdócio, benfeitores, tantas pessoas. O Papa Bento diz que quando a gente celebra o aniversário sacerdotal, é para voltar ao dia da ordenação, quando o bispo impôs as mãos sobre nossas cabeças. Era Cristo dizendo: tu me pertences, tu estás sob a proteção do meu coração. Lembrar da unção das mãos. Aqui São João Paulo II convida-nos a lembrar um gesto, que é o que eu recolhi para nós. Qual gesto? Aquele gesto comovente de deitar-se na poeira. Aliás, eles nos dão um tapete bonito no dia, né? Mas nós nos sentimos ali porque a nossa fragilidade é grande diante da exigência. Então, ele diz o seguinte, faz uma poesia, né? Quem está para receber a ordenação sagrada, prostra-se por terra com todo o corpo e apoia a fronte no chão do templo, manifestando deste modo a sua completa disponibilidade para exercer o ministério que lhe é confiado. Aquele rito marcou profundamente a minha existência sacerdotal. Anos mais tarde, na Basílica de São Pedro, era o início do concílio. Refletindo naquele momento da ordenação sacerdotal, escrevi uma poesia de que gostaria de transcrever aqui um trecho, e eu quero trazê-la ao coração do Padre Marcelino e Padre Daniel. Tu és Pedro, queres ser aqui o chão sobre o qual caminham os outros, para chegarem até onde guias os seus passos? É assim que nos sentimos em muitos momentos, e não podemos nos revoltar. Queres ser aquele que sustenta os passos, como a rocha sustenta o tropear de um rebanho? Rocha é também o chão de um gigantesco templo, e a pastagem é a cruz. Ao escrever estas palavras, pensava tanto na figura de Pedro, como em toda a realidade do sacerdócio ministerial, procurando sublinhar o significado profundo desta prostração litúrgica, naquele jazer estendido no chão, em forma de cruz, antes da ordenação, acolhendo na própria vida, como Pedro, a cruz de Cristo, e como o apóstolo, fazendo-se chão para os irmãos. Está o sentido mais profundo de toda a espiritualidade sacerdotal. E por fim, queridos amigos, irmãos, nós vimos, portanto, o dom e a vocação são irrevogáveis. A missão é a misericórdia. E hoje nós fazemos ação de graças. Cantando eu louvarei o vosso nome, e agradecido exultarei de alegria. Tudo é dele, por ele e para ele, a ele a glória para sempre. Mas o Evangelho dá uma indicação, queridos padres, de como exercer esse ministério, de como encarnar essa misericórdia, não só teoricamente, não só com a nossa retórica, não só com a nossa poesia. E qual é a palavra? A palavra é gratuidade. Quando diz para convidar para a nossa festa aqueles que não podem nos retribuir nada. Mesmo quando nós atendemos os ricos, não é em troca de nada. Mas então diz, e tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Gratuidade. E eu copiei do outro João, São João Maria Vianney, estas palavrinhas aqui para concluir. Quem é o Padre? Viver em meio do turbilhão do mundo e não desejar seus prazeres, ser membro de todas as famílias e a nenhuma pertencer, compartilhar todos os sofrimentos,
penetrar todos os segredos. O Padre penetra em todos os segredos. Ele é o homem do segredo, do sigilo, da discrição. Derramar bálsamo em todas as feridas. Nós fomos constituídos samaritanos da humanidade. Quem é o maior benfeitor da alma? É o Padre. É o Padre. Qual é a palavra mais consoladora que nós aqui podemos escutar? Eu te absolvo dos teus pecados. Vá em paz. Cada um que experimenta a doçura do perdão, nota um antes e um depois na sua vida. Deixa São João Maria Vianney dizer mais. Quem é o Padre? Apresentar-se a Deus em nome dos homens e oferecer-lhe suas preces. Voltar aos homens para comunicar-lhes o perdão de Deus e a esperança. Possuir um coração de fogo pela caridade que o incendeia e um coração de bronze pela castidade que o tempera. Ensinar e perdoar. Consolar e abençoar sempre. Meu Deus, que vida é a tua, sacerdote de Cristo. E para terminar mesmo, um de nossos colegas, amigo nosso, que também queremos muito bem, ele escreveu dentro da aliança. Vocês trazem uma aliança? Deixa eu ver. Você traz? Não, você tem? Põe uma, viu? Você tem? Também tem. Daniel tem. Eduardo tem. Eu não tenho, que vergonha. Estou cobrando deles e não tenho. Né? Mas um dos nossos padres escreveu dentro da aliança dele esta palavrinha aqui. Et a te nunquam separare permitas. Que eu jamais me separe de vós. O Papa Bento disse que é uma das orações que ele mais ama, que ele mais gosta, que nós fazemos aqui, curvados sobre o altar em silêncio. Que eu jamais me separe de vós. E ele diz, peça a Jesus nessa hora para nunca cair fora desta comunhão com Ele. É isto, que eu jamais me separe de vós. Obrigado, queridos padres, pela perseverança, que Nossa Senhora lhes ajudem a sustentar aquele sim que deram com tanto entusiasmo e que hoje estão aqui renovando. É muito belo ver os irmãos padres celebrando o aniversário sacerdotal. Embora eu não celebrei publicamente os meus 20 anos, mas é belo. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória ao Espírito Santo, Senhor também. Ele é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sempre. Amém.